Olá, seja muito bem-vindo ao Brasil Café. As cotações do grão apresentaram forte avanço nos últimos meses e, por se tratar de uma commodity agrícola com grande influência para a economia, os preços do café são negociados nas bolsas de valores com cotações estabelecidas por Nova York e por Londres. Para entender mais sobre esse cenário e o que se espera para o próximo ciclo safra, eu converso agora com Fernando Maximiliano, que é analista de inteligência de mercado especializado em café da Stonex. Oi, Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Olá, Amanda. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite para estar falando um pouco sobre o mercado de café. E a gente observou realmente desde aí, a segundo semestre de 2020 e aí iniciando o primeiro semestre de 2021, os preços apresentando uma recuperação importante. Nos últimos anos observamos aí preços de café com níveis, né, muito baixos para o produtor aqui no mercado brasileiro. E aí a gente está vendo esse cenário construtivo para o mercado de café. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar, né, que para o produtor entender que os preços, mesmo que ele não opere diretamente nas bolsas de valores, os preços de café dependem das cotações que são ditas nas bolsas em Nova York e em Londres. Então, no caso de Nova York para o café do tipo arábica, e no caso de Londres para o café do tipo robusta, ou também conhecido como café conilon. Então, esse cenário tem construído aí um ambiente favorável para os preços de café que chegaram aí a romper ao nível dos R$ 700 por saca, que é um nível histórico e é um novo recorde. Olha aí, muito bom. Antes que você começar a falar sobre esse valor recorde, né, e quando é que quais eram os preços praticados antes, Fernando? Queria que a gente começasse contando para o pessoal de casa, né, até puxando o gancho aí do que você falou, e o produtor, o cafeicultor, mesmo aquele que não vende café para fora, para outros países, ele precisa estar atento, entender um pouquinho, né, o que dita o preço da saca, porque tudo isso não acontece por acaso, né? O café é uma das principais commodities agrícolas aí aqui do Brasil. O Brasil é líder em produção, líder em exportação do grão. E aí eu queria que você começasse contando exatamente isso, né? Explicando para a gente como é que funciona esse cenário aí de cotação das commodities. Bom, o café, né, no caso do Brasil, é importante elencar, né, que o Brasil ele é o maior produtor mundial. Se a gente pegar as produções, né, de café em 2020 e 2021, né, o ano safra 2021, a produção brasileira representou quase 40% da produção mundial. É realmente um número muito grande com relação ao que é produzido no mundo. E então é importante, claro, ficar de olho que, em termos de fundamentos, o que acontece no Brasil reflete lá fora. Mas quando falamos em preço no mercado doméstico, o Brasil ele é majoritariamente exportador de café. Dos 65 milhões que foram produzidos em 2020 e 2021 aqui no Brasil, aí a gente espera de uma exportação de mais de 40 milhões de sacas. Isso representa 2/3 aproximadamente do volume que é produzido. Então, por esse fator, pela grande porcentagem, né, pelo esse volume importante que a gente vê de exportação, os preços no mercado doméstico, mesmo para o produtor que está lá no interior, ele vai depender das variações que acontecem em Nova York e em Londres. Por isso que é importante acompanhar o desenvolvimento dos fundamentos, as notícias e todos os fatores que estão ligados às movimentações dos preços nessas bolsas. Muito bom. E aí, em comparação com outras commodities agrícolas, o café, ele fica como nesse cenário? E por que foi estabelecido, Fernando, que é Londres quem faz aí a cotação do Robusta, né, o Conilon, e que é Nova York quem faz a cotação do Arábica? Existe todo um contexto histórico por trás disso, né? Então essa é uma história bem longa, mas isso é uma coisa que é hoje aceita no mercado, é uma coisa padrão, a comercialização desses produtos em Londres para o tipo do Robusta e em Nova York para o tipo do Arábica. É importante também entender todo esse contexto mundial, né? Quando a gente fala de café Robusta,
o principal produtor de café robusto, apesar do Brasil ser o maior produtor de café, o Brasil não é o maior produtor de café da variedade robusta. Esse título ele pertence a um país asiático, o Vietnã, que produz aí, esse último ano, a gente tem uma expectativa aí de 29 milhões de sacas da produção do Vietnã, e aí todo esse comércio desse café ele acontece, né, através da Bolsa de Londres, enquanto a do Arábica acontece através da Bolsa de Nova York. E é assim que funciona para qualquer commodity. Essa é a lógica do mercado e que vai ditar os preços da saca, não só para o mercado externo, né, para venda e contratos futuros, enfim, como também para a comercialização do grão aqui. Isso é uma situação que acontece para a maioria das commodities. Nem todas as commodities seguem esse modelo, especificamente esse modelo, mas esse é o caso do café. E aí, aproveitando o gancho, Amanda, você comentou aí sobre as cotações, a gente pode até aproveitar para listar, né, quais são os fatores que estão por trás das movimentações dos preços dessas commodities, do café no caso. A gente pode assim elencar 3 grandes pilares do que influencia os preços de café no mundo, em termos de cotações internacionais. Então, primeiro a gente fala do balanço de oferta e demanda. Então, esse é uma coisa crucial para qualquer produto, isso aí é básico em economia. Então, o mercado de café ele vai seguir aí os fundamentos que mostram como estão o balanço de oferta e demanda do produto. Além do balanço de oferta e demanda, a gente tem um outro pilar muito importante, que é o pilar do câmbio, a macroeconomia, e são fatores que não estão ligados ao café em si, mas têm um impacto enorme nos preços de café. E finalmente a gente tem aí as variações climáticas, sendo uma grande fonte de variação, de volatilidade para os preços de café, e é uma das coisas mais difíceis de se prever e de se antecipar. Algumas das coisas, quando a gente fala de fundamento, de oferta e demanda, às vezes dá para você antecipar. Agora, clima é uma das coisas mais complexas para se antecipar quando falamos em fundamentos do mercado de café. Certo, e a gente vem de um momento de pandemia de Covid-19, né, Fernando? Ainda estamos atravessando esse momento, não só o Brasil, como outros países também, que pesam, então, nessa cotação. A gente viveu também aqui no Brasil, recentemente, o fenômeno Laninha, impactando aí várias lavouras. Uma preocupação muito grande dos produtores de café do sul de Minas por conta da estiagem e uma possibilidade de geada, né? Somado a isso, um ano de bienalidade de safra. O que mais que a gente pode listar como fatores que influenciam nessa cotação e que podem, inclusive, ditar aí esse próximo ciclo da safra? Legal, Amanda. A gente falando aí, né, você comentou da questão climática, da questão brasileira, né, vamos tentar buscar um pouquinho da história. A gente está vindo aí, né, de uma safra recorde no Brasil. Eu já comentei, foram 65 milhões de sacas produzidas. E aí, terminamos esse período falando então de produção, tá, Amanda? Depois vamos comentar um pouco sobre a demanda, sobre o consumo de café, que está ligado à Covid-19 e tantos outros fatores aí. Mas falando em termos de produção, a gente terminou então esse ano safra, está terminando esse ano safra recorde, 65 milhões. Vamos entrar agora em um período com uma bienalidade negativa, uma característica da produção brasileira, das lavouras brasileiras, isso já é algo esperado, mas essa redução na produção de café aqui no Brasil, ela foi acentuada pelo clima adverso que observamos lá no segundo semestre de 2020. Você bem disse sobre o Laninha, né? O Laninha ele estendeu o período seco aqui no Brasil. Efeito do Laninha, a gente viu um clima quente e seco nos meses de setembro e outubro, principalmente. E esse clima ele afetou a lavoura de café arábica no Brasil durante o período de florada. É um momento crucial e é um momento que define o que será a produção, o que seria a produção. Então, nesse caso, a gente viu aí a produção brasileira, ela estava nesse momento de início de desenvolvimento da florada. Esse clima seco afetou principalmente nas regiões sul de Minas Gerais, na região do Cerrado, na região da Mogiana,
que foram aí regiões, nós inclusive conduzimos um estudo nessas regiões, visitamos essas lavouras e observamos aí realmente os efeitos diretos desse clima diverso, como por exemplo a redução do número de frutos por roseta, uma variação foliar das plantas bastante inferior do que deveria ser para o período. E para completar, a gente viu aí o período em janeiro e início de fevereiro, aí parte de fevereiro, com um clima ainda bastante seco. Quando a gente olha os dados históricos para essas regiões, dos últimos 45 dias, observamos que o volume de chuva esteve 40%, 50%, 60% abaixo da média histórica para o período. E isso é realmente prejudicial para o desenvolvimento da lavoura, da produção. Esse era o momento, né, que a lavoura estava no período de enchimento de frutos, e isso aí, com certeza, é bem preocupante. E já trazendo uma perspectiva, né, do que pode acontecer daqui para frente, já houve rumores no mercado de que esse ano poderíamos ter aí uma maior chance da ocorrência de geada. Todos sabemos que a geada ela é uma coisa que tem um impacto muito forte no mercado de café, em Nova York principalmente, né, já que grande parte das lavouras que estão em regiões consideradas com esse possível risco, né, que é a região sul de Minas, a região do Paraná também, são regiões que têm um potencial risco. Essas lavouras são produtoras de café arábica, então isso tem um impacto muito grande, principalmente no mercado do arábica em Nova York. Já observamos em anos anteriores, né, a grande volatilidade por conta do evento da geada. Se a gente lembrar, em 2019, por exemplo, um evento mais recente, houve uma pequena geada, não foi tão grande, mas isso afetou o mercado de uma forma muito forte, né? O mercado realmente reagiu àquilo. Quando a gente pensa ainda em dados mais antigos, a gente sabe da história da década de 70 no Brasil, década de 90, os momentos em que a geada causou, né, danos severos à produção brasileira. Então, a partir de agora, nós vamos logo entrar no período de inverno, e esse fator vai ser foco dos agentes do mercado e vai trazer bastante volatilidade. Certo. Por outro lado, né, Fernando, olhando aí para um panorama mundial, a gente tem aí a vacinação da Covid, né, acontecendo em um ritmo melhor do que o nosso em outros países. A gente tem também a recuperação de algumas economias, a reabertura dos comércios, algumas cafeterias. Como é que isso influencia no preço, na cotação do café? Quando a gente fala da demanda, esse foi um dos assuntos mais comentados durante o ano de 2020, e vai continuar sendo um foco também do mercado, porque essa questão da demanda de café, ela existiu muita dúvida, né? No início da pandemia, muito se especulou de como seria o impacto dessa pandemia no consumo de café. Se isso diminuiria o consumo de café, se não teria um impacto, já que o café, de forma geral, ela tem uma elasticidade reduzida, né? A gente chama de elasticidade quando essa commodity ela não tem uma variação tão grande em termos de ritmo de crescimento de consumo, né? Não é igual a quando a gente fala de outras commodities, onde essa variação pode ser bastante grande. Então esse não é o caso do café. Então muito se especulou nesse cenário. Ano passado a gente observou realmente uma redução do consumo de café fora de casa, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, países onde esse modelo de consumo ele é muito adotado, né? Então é comum as pessoas irem às cafeterias para poder consumir o café, um pouco diferente da cultura brasileira, mas nesse contexto a gente viu, né, com a fechamento das economias, a gente viu redução desse consumo. Por outro lado, houve sim uma compensação com o incremento do consumo dentro de casa. E aí nesse cenário, a pergunta que se falava, né, era: será que esse balanço, esse aumento no consumo em casa vai ser capaz de compensar a redução do consumo fora de casa? E a gente tem observado, os dados têm observado que realmente o consumo de café foi impactado. Olha, isso é um dado mais recente divulgado pelo USDA, né, que é o órgão americano, e ele apontou aí que as importações de café nos Estados Unidos durante o ano calendário de 2020, então durante todo o ano de 2020, elas totalizaram aí algo em torno de 22,2 milhões de sacas.
esse volume ele é 10% menor do que foi observado no ano anterior. Então isso já mostra, já aponta para essa redução. Claro que isso não quer dizer que isso é uma redução direta da demanda, e para esclarecer isso, né, um dos indicadores que a gente acompanha é a demanda de café nos portos. Então, nós calculamos, inclusive, esse é um cálculo que a StoneX faz, nós pegamos nossas informações de estoque nos armazéns americanos, através da Green Coffee Association, que é uma organização americana, e a gente faz um balanço do que é o café importado e do café que ele deixa os armazéns dos portos e do café que chega, que está na realidade nesses armazéns, né? E fazendo esse balanço, observamos aí que o consumo não foi tão afetado assim. Então, considerando o ano inteiro de 2020, houve uma redução aí de 3,6% nessa demanda nos portos, ou seja, nessa internalização do café, nesse café que sai dos portos e vai para dentro do país. Mas, de fato, é notável aí o impacto dessa pandemia no consumo de café. Por outro lado, né, a gente observou aí no início de 2020 a chegada da vacina, a redução de número de casos nos Estados Unidos, por exemplo, isso foi um fator bastante importante, e esse otimismo com a reabertura das economias, ele traz um novo sentimento aí de que essa demanda ela deve se recuperar nesse ano de 2021. Já temos indicadores que apontam para esse sentido, Amanda. Quando a gente olha os últimos meses desse indicador de demanda nos portos, que eu acabei de comentar, a gente já observa uma recuperação mensal aí substancial a partir de setembro. E temos que observar, né, se essa tendência ela vai continuar, mas essa é a expectativa que o mercado tem. Muito bom. E você acha que isso pode ser impulsionado por novos mercados, né? No caso do Brasil, a gente pode conquistar novos mercados? A gente tem acompanhado recentemente uma negociação, né, que a Apex Brasil tem feito, tentando ajudar aí a levar o nosso café para o Japão, onde o consumo é baixíssimo, né? Se for comparado ao consumo aqui nosso, o consumo dos brasileiros. Você acha que isso pode favorecer e fortalecer aí ainda mais essas cotações de café ao longo dos próximos meses, já fazendo uma projeção, Fernando? Então, é legal falar da importância, né, do Brasil nesse mercado internacional, nesse comércio internacional, né, e dos mercados que o Brasil conquistou e tem conquistado, né. Existem alguns mercados que a gente considera, a gente chama de mercados consolidados. Os mercados europeu, americano, são mercados consolidados. A gente sempre observa um ritmo de crescimento não tão grande, mas um consumo desses países já é bem elevado. Também o Brasil também é um mercado consolidado, a gente não pode esquecer que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, então não somos apenas produtores de café, mas somos consumidores também. Isso é um orgulho para o Brasil, né? Então, nesse contexto, essas regiões não são fontes de tanto crescimento. Quando a gente pega dados históricos, as regiões que ainda apresentam espaço para crescer, né, é a Ásia, como você disse, e a África. A África é um ritmo muito pequeno ainda, é um continente que ainda deve demorar bastante para poder se tornar um importante consumidor de café. E dentro da Ásia, o destaque vai para a China, né? Quando a gente fala em China, quase um terço da população mundial vive dentro da China, então é um número populacional bastante elevado e o consumo per capita deles é bem reduzido comparado com o consumo nos países onde esse consumo é consolidado, como no caso do Brasil, né, e como no caso dos Estados Unidos e Europa. Então existe uma expectativa de um crescimento de consumo de café na China. O que acontece é que na China, a nova geração que traz esse movimento, os jovens consideram, né, o café como algo moderno e isso passa a se tornar parte do dia a dia deles. Mas mesmo assim, os dados estatísticos não apontam para um crescimento tão rápido. É uma coisa bastante ligada à cultura do povo, então é um processo um pouco lento e não vai resultar aí em uma revolução em termos de consumo em um curto prazo, mas existe a expectativa que a China seja um grande consumidor sim em um longo prazo.
Muito bom. E por outro lado, enquanto isso, por aqui a gente segue consumindo cada vez mais café. O Brasil com uma variedade aí de cafés especiais, né, Fernando? Eu acho que isso foi um motivo aí que tem influenciado nesse consumo cada vez maior dos brasileiros que estão selecionando, buscando saber a origem do café, buscando um café com mais qualidade, um café diferenciado aí, com aromas, com sabores. Como é que você observa esse aumento no consumo interno dos cafés especiais em relação às cotações do grão, a uma influência que pode ter aí no preço? Então, no Brasil, né, é interessante falar de Brasil porque essa questão do café ela está realmente ligada à alma do brasileiro. Ela é uma parte inseparável da cultura do brasileiro. Eu costumo comentar que existem músicas do sertanejo brasileiro que falam do café. Isso é muito legal. Então, a parte, inclusive, do consumo, ele é muito intrínseco ao Brasil, é cultural do brasileiro consumir bastante café. O brasileiro sempre leva a garrafinha de café para onde vai, e isso é muito bom. E, claro, como você disse, esse consumo de cafés diferenciados, ele tem apresentado um crescimento importante, mas não é só no Brasil, não. Isso é um movimento que tem acontecido também em outros países, aconteceu de uma forma um pouco mais acentuada, acelerada antes, em países com um consumo mais maduro, países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa, mas essa é uma tendência natural de um mercado consolidado, de um mercado maduro, aí onde a gente viu aí nos últimos anos realmente um incremento no consumo de café, o que abre mercado para esse nicho de produto. Certo. Ô, Fernando, o programa daqui a pouquinho chega ao fim, mas eu queria que a gente falasse aqui, trouxesse uma mensagem aí para o cafeicultor, para o produtor rural que está assistindo a gente agora, porque a gente tem visto nos últimos meses uma alta do dólar, assim, o dólar está disparando, né? Ele bateu valor recorde aí, o maior valor de novembro para cá, né? 5,60 nos últimos dias. E essa alta do dólar, né? Essa valorização aí do real em relação ao dólar, ela pode ser muito boa para quem exporta, mas por outro lado, ela preocupa porque o produtor ele também vai comprar o insumo mais caro, né? Já que o preço do insumo ele também acompanha o preço do dólar, né? Então, o dólar, a gente falando, primeiro vamos falar do preço do café no mercado físico. A gente viu aí os preços rompendo o nível dos R$ 700 para o Arábica, isso é um nível histórico, né? Muito, muito interessante e resultado, claro, além das altas lá no mercado exterior, a alta do dólar também contribuiu para manter os preços de café nesse patamar que a gente tem observado. Esses valores não foram vistos antes na nossa história do café, então são valores realmente interessantes. O que acontece é que, por outro lado, como você disse, você tem aí um aumento do custo dos insumos que são dolarizados. O fertilizantes, por exemplo, é um insumo dolarizado. Até então, Amanda, quando a gente analisa a relação de troca entre esses produtos, a situação ainda não tá ruim para o produtor, não. Então ele está em níveis agradáveis, está em níveis aceitáveis, e isso, nesse contexto, a gente não espera um impacto tão grande, mas, de qualquer forma, é uma coisa que deve ser monitorada com certeza. Mas que bom que não vai impactar, né? Já que a gente tem acompanhado as últimas notícias e sabe que o produtor já foi impactado, né? Como você falou no momento da florada, a gente estava vivendo aí uma seca, laninha, essa expectativa de geada, enfim, o produtor ele já está sentindo esse impacto na sua produtividade, é ano de bienalidade negativa para o café, então ao menos um alento aí para o produtor, né, Fernando? Sim, com certeza. Eu quero aproveitar, Amanda, para até comentar para o produtor da importância de se manter atualizado, de se informar, de acompanhar as movimentações do mercado. Às vezes, a gente até comentou, às vezes o produtor ele não negocia diretamente na Bolsa, mas as movimentações da Bolsa afetam as cotações na praça onde ele trabalha, na região onde ele atua. Então é importante sempre se informar, se educar, buscar maior conhecimento. A gente vê aí o mercado também, ele é bastante volátil, é difícil
de prever o que vai acontecer, são tantos fatores que estão ligados às cotações do café, desde fatores que são relacionados mesmo ao café em si, mas também fatores que não têm nada a ver com o café e que acabam afetando indiretamente as cotações do café. Então, é importante sempre o produtor estar buscando conhecimento nesse sentido, buscando profissionais para ajudar ele. Gestão de risco, por exemplo, é uma das ferramentas importantes que o produtor pode lançar a mão para poder ter um melhor resultado. Então é sempre importante ele buscar, tentar procurar se informar. Existem profissionais que podem ajudá-los nesse contexto e aí ter melhores resultados nesse mercado complexo e volátil. Com certeza, uma informação importante aí essa sua, Fernando. O programa chegou ao fim. Quero agradecer sua participação com a gente aqui no Brasil Café de hoje e desejo muito sucesso para vocês que trazem esses dados aí importantes para o produtor, que a gente possa continuar acompanhando aí, né, para que a gente tenha essa ferramenta aí de acompanhamento da cotação, fazendo uma gestão de risco aí do grão, para que o Brasil siga aí nessa liderança e cada vez conquistando novos mercados. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, Amanda. E eu aproveito para agradecer a você também pela companhia, pela audiência aqui no Brasil Café de hoje. A gente se vê aqui na programação do canal AgroMais. Tchau, tchau.